Olá, eu sou o Emerson Natividade. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Hoje venho falar sobre as distorções, da Matrix e isso reverbera em nós. Estava pensando justamente nessa questão das separações, que o filósofo Descartes promoveu, né, em certo período em relação a tudo que existe no mundo, na nossa vida, no nosso cotidiano, Separar a ciência da física, da teologia, da filosofia, da psicologia, Porque assim poderíamos entender melhor, Me vinha sempre esse pensamento, mas na verdade não era isso. Era no sentido de que é uma coisa, outra coisa, outra coisa. E cada vez mais dentro desse processo, nós sempre fora de nós, sempre quem somos, né? É o que temos dentro de nós ou aquilo que conquistamos fora de nós. E isso tem a ver com as questões materiais, que muitas vezes esse ter, né, material acaba nos atrapalhando no nosso processo evolutivo, acaba nos tornando egoístas, mesquinhos, porque nós somos aquilo que temos e não somos vistos ou percebidos como ser humano, como ser, como devemos ser tratados, da melhor forma possível, O que eu sou, De onde eu vim, para onde vou? Se eu sou de onde eu vim e tenho que ir para outro lugar, essa caminhada, como eu faço? Ela é interna ou ela é externa? Ela é material ou ela é espiritual? Então, são organizações que a gente tem que entender dentro desse processo e perceber que, ao vários estudos que eu tenho tido no decorrer da minha existência, enquanto Emerson, ser, vivendo consciencialmente nesse corpo, esta experiência corpórea, percebo que tudo está em tudo, Que podemos, é um todo só, A história, a geografia, a ciência, a física, a filosofia, a teologia, tudo está linkado dentro desse processo. E tudo a partir de nós, do nosso eu interno, do nosso interior, e não do externo, não do lado mercadológico ou político, que nos divide enquanto sociedade, nos coloca em paradoxos extremamente relevantes. Se nós analisarmos, por exemplo, o que é mais importante, a vida de uma criança israelense ou de uma criança palestina? A sociedade nos coloca, a Matrix nos coloca de uma forma como se a vida de uma criança israelense valesse muito mais do que a vida de uma criança palestina, porque Israel é um país que tem um poder, né, material, bélico, maior que a Palestina. Então, aquele que tem mais é visto como algo muito superior àquilo que tem menos. Ou seja, se a gente mudar, colocar Estados Unidos e Cuba, eu não estou falando de política, estou falando de poder bélico. Quem tem mais? Logicamente, os Estados Unidos. Quem tem mais importância? Estados Unidos. Quem é mais rico e mais relevante dentro da questão material? Os Estados Unidos.
né? E aí entra também a discussão política, etc. Quando, na verdade, os Estados Unidos não é mais importante que Cuba, Israel não é mais importante que a Palestina, o Brasil não é mais importante que a Argentina. Estamos todos num patamar de humanidade. É isso que nós temos aqui. Humanidade. Então, a vida de uma criança palestina é tão importante quanto a vida de uma criança israelita. Só que nos fizeram acreditar que não. Nos fizeram acreditar que nós devemos brigar, nos degladiar, porque o nosso irmão é de esquerda, nós devemos olhar para ele. Ou porque nosso irmão é de direita, nós não devemos olhar para ele. E tudo que é extremo já é errado, né? Porque sai da realidade, sai do equilíbrio. E o equilíbrio ele é importante. A equanimidade. Buda nos ensinou há muitos e muitos séculos atrás. E nós ainda não aprendemos esse processo. O fato é que ciência, filosofia e teologia, ao meu ver, sempre estiveram juntos e fazem parte desse processo. E a gente estuda várias outras, podemos dizer, filosofias, né? Sejam elas religiosas, sejam elas científicas, né? O Espiritismo, por exemplo, tem essa trilogia, né, entre ciência, filosofia e religiosidade. Ou eu gosto de usar o termo teologia nesse sentido. Mas existem outras. E eu sempre percebi a vida, tive essa percepção de que a vida ela caminha com a união, né, daquilo que se polariza, se separa, né? Na verdade está tudo junto. A psicologia está ali também, junto desse processo da ciência, da teologia e da filosofia. E hoje eu estava lendo um jornal que me deram na rua. E esse jornal trazia uma divulgação da faculdade de triologia, né, do Norberto Kepp. Norberto Kepp, filósofo, psicanalista, pedagogo, filósofo brasileiro, nascido em São Carlos, dia 20 de junho de 1927, tem 98 anos, né? E ele defende, né, dentro desse processo trilógico, né, de trilogias, né, ele defende essa unificação de ciência, filosofia e teologia, dizendo que nós estamos perdendo o nosso eixo, o nosso propósito, né, de equilíbrio, né, dentro da vida, né? E que os hemisférios cerebrais, esquerdo, direito, principalmente o esquerdo, está em desequilíbrio porque está focado muito mais em questões, como podemos dizer, superficiais do que em questões realmente relevantes. Então, nós estamos se perdendo, nós estamos distorcidos, nós invertemos a realidade, né? À medida que nós começamos a vibrar a energia no supérfluo, né? E perdemos a percepção, perdemos a intuição, que aí está no hemisfério direito. E isso nos faz com que nós nos adoecemos, né? Isso se torna patológico, nós perdemos, né, totalmente a noção da realidade. Ficamos doentes. E o tratamento que ele sugere não é no remédio, né, daquela patologia propriamente adquirida, mas sim na mudança de vibração, na mudança energética de vibração. É aí que está a questão. E
é uma coisa que quem acompanha o canal aqui sabe, que eu sempre entendo como o X da questão, né? Qual a sua vibração? Qual a sua energia, né? O que que você faz para que essa energia continue numa vibração positiva ou elevada, né? É claro que tem os karmas, né? Tem o karma cancerígeno, o karma de alguma outra anomalia, isso a gente sabe, mas a gente pode amenizar esse karma, né? Se tivermos que resolver esse karma, porque depende às vezes de um outro alguém, uma outra pessoa, a gente vai resolver esse karma. Mas o importante é a gente perceber o que, que a gente está fazendo para resolver essa situação, né? Então, muitas vezes a gente transfere o nosso problema, procrastina esse problema e muitas vezes não quer resolver esse problema. E a vida vai nos fazer resolver de qualquer maneira, porque é um ciclo energético que nós devemos passar, nós devemos perceber que se inicia esse ciclo, mas ele vai terminar. E aí vão vir outro. E se a gente não resolver, a gente vai ficar, né? O outro que vir vai ser igual àquele que a gente não resolveu. E talvez numa intensidade pior. Se a gente resolve o ciclo, esse ciclo, vão vir outros, é claro. Mas com problemas diferentes a serem resolvidos, porque faz parte do nosso processo aqui na terceira dimensão. Ainda em provas e expiações, muitos de nós estamos vibrando, mas já sabemos que a Terra vibra em quinta dimensão. A Terra vibra em quinta dimensão, mas ainda nós estamos com problemas de terceira. E ainda estamos recorrendo a vários padrões quando adormecemos, saímos do corpo, né? Vamos lá dialogar na quarta dimensão. E para onde a gente vai? Qual é o nosso laço de afinidade com o propósito, com a nossa evolução, com a nossa caminhada? Essa é a reflexão que eu vim trazer para que nós possamos entender que nós não podemos nos abandonar, nós não podemos achar que o acaso foi algo que foi criado para que nós ludibriássemos, nos fizéssemos cada vez mais distantes de nós mesmos. E nós temos que perceber que o acaso não existe. O que existe é o encontro marcado, o que existe são os propósitos, são os encontros, a junção. Tudo a partir do nosso interior. Tem sim o lado psicológico, tem sim o lado científico, tem sim o lado político, tem sim o lado teológico, tem sim o lado filosófico, que é muito importante dentro desse processo. E todos estão unificados, todos estão juntos. Então, se inverteu isso. Está invertido. E a gente precisa voltar ao nosso eixo. Como? Interiorizando-se. Meditação. Ferramentas orientais fundamentais que dialogam com o nosso interno, com a nossa respiração, com o nosso ser. Nós precisamos nos apropriar dessa energia nobre, essa energia divina que pertence a nós, a nossa essência, e nós estamos perdendo isso, estamos cada vez mais distantes dessa energia, porque o nosso mundo, essa Matrix, eles nos vendem isso. Tá aí o despertar para que a gente possa entender isso. Ah, mas eu estou vivendo bem. Você pode continuar vivendo bem, mas será que você está alinhado com o propósito? Será que é isso que você veio fazer? Será que a comodidade ela faz parte desse processo? No sentido de que é isso que eu vim fazer e eu vou ficar ali de braços cruzados esperando ou observando as coisas acontecerem? Ou será que eu tenho que fazer alguma coisa? Eu tenho que fazer algo?
liderar algo para melhorar a vida das pessoas que vivem ao meu redor, do bairro, da comunidade, da cidade, do estado, do país, qual é o meu papel dentro desse processo? Essa é a reflexão que eu trago. Às vezes o separar é importante para você entender melhor aquilo que está sendo estudado. Mas está tudo linkado, nós somos um ser único. Onde tem ciência, tem filosofia, tem teologia, tem política, tem física, tem química, tem história, tem geografia. Então, é essa reflexão que eu trago para a gente analisar hoje. E você? O que você acha? Deixe nos comentários, se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações. Vamos juntos. Despertar é o momento. Despertar na mente e no coração. Gratidão, paz e luz.